Olá, estamos começando 2019. Aliás, esse é o primeiro programa do ano. Nós vamos estrear falando sobre viagens culturais. No início do ano é uma época assim muito propícia, né, para a gente tecer sonhos, planejar trabalho e planejar viagens também. Para falar sobre viagens culturais, nós estamos aqui com o professor Mozart Lacerda. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço, Vacira. Um prazerão estar aqui, conversar com você, né, falar sobre essa minha imensa paixão, né, que são viagens e as viagens culturais, que é o que eu tenho explorado muito. Então vamos fazer um passeio por essas viagens aí, por essa cultura, por essa arte. O professor Mozart, ele é psicólogo, historiador, especialista em história da filosofia, mestre e doutor em história e um grande empreendedor com um grupo de viagens. Como é que isso nasceu? Vacira, eu viajo com grupos desde 99. Já tem um tempinho. Tem um tempo já. Né? E conciliava, né, com as minhas outras atividades. E de uns 2 anos para cá eu tenho intensificado muito, porque naturalmente o gosto por viajar foi ficando cada vez mais forte, né? E resolvi mesmo empreender nessa área, né? Então me estabeleci como empreendedor, né? E na verdade compartilhando agora com grupos, com pessoas, né? Aquilo que eu vi, né? Gostei muito, então eu levo as pessoas para verem também. Então é daí que tudo começa, né? Mas você não é uma agência de viagem? Não, eu tenho uma empresa, não é? Mas ela não é exatamente uma agência de viagem. Eu não vendo pacotes para uma pessoa que me procurar. A ideia não é essa. Eu monto o grupo, né? Estabeleço um roteiro sempre com o viés cultural, né? E levo esse grupo e dou toda assistência a ele durante todo o trajeto. Trago de volta para Uberaba e inicio um novo projeto. O meu trabalho, né, consiste dessa forma, né? Somos eu e a minha esposa, que é professora também, ligada à Rovena, que é ligada à literatura, né, ligada às artes também. Então a gente acompanha o grupo, né? E tem dado muito certo exatamente por conta do grupo, né? Se você me perguntar o que tem de melhor nas viagens culturais do professor Mozart, eu tenho que te falar assim, sem pestanejar, as pessoas que viajam comigo. Quando a gente fala em viagem, a gente pensa que é para o lazer, para você se desestressar, para você fazer negócios, mas você tem o mote da viagem cultural. O que que diferencia? Por que cultural? Então, o turismo que eu pratico, ele se baseia no que muita gente tem estudado, e muita gente boa aí no Brasil e fora, eles chamam de turismo de experiência. Primeira característica dele, ele tem no lugar não o fim em si, né? Na verdade, o lugar que a gente vai é meio para que as pessoas possam conseguir uma série de coisas. Descansar, aprender mais, né? Conhecer a si mesmo, né? Fazer novas amizades, isso é muito, muito legal, né? Eu tenho nos meus grupos no WhatsApp, né? E eu sei, porque as pessoas comentam comigo, que elas têm subgrupos, que dali elas vão criando, né, contato com outras pessoas e elas saem à noite, elas vão na casa uma das outras. Então estabelece, né, novos vínculos. Estabelece novos vínculos. Então, a primeira coisa que a gente foca no turismo de experiência, a pessoa. Não é? Eu não coleciono carimbo em passaporte, eu não risco visitar a Torre Eiffel, não é um troféu, ir num resort não é um troféu, né? Eu não estou preocupado com a quantidade de coisas, eu estou preocupado com a experiência que o meu amigo, porque eu também não tenho cliente, todos eles são meus amigos, né? Vão depreender dessa viagem, né? Então, um outro pilar do turismo cultural, ele é lento, né? De que forma? Ele não está preocupado em criar
um roteiro a ser cumprido de maneira veloz. Ele baseia-se sobretudo na experiência, e para você ter experiência com alguma coisa, você precisa não ter compromisso com o relógio. Então, se você entra em um museu que está dentro da programação e tem outros locais para fazer naquele dia, mas se as pessoas quiserem ganhar mais tempo dentro daquele, você deixa à vontade. Normalmente eu estabeleço um prazo que permita a todos eles muito mais do que simplesmente andar pelo museu vendo as coisas, né? Então a gente trabalha muito com oficinas dentro desses museus, né? A gente trabalha muito a educação do olhar, né? Porque ir a um lugar, antes de tudo, é uma reflexão do próprio olhar, né? Que é particular, que não existe uma regra, não é? Ninguém vê as coisas da mesma forma, ninguém ouve, né, as coisas do mesmo jeito. Então, o tempo que eu trabalho é um tempo em que permite as pessoas, inclusive, se sentarem para descansar, inclusive se sentarem para conversar sobre o que elas estão vendo, né? E não simplesmente pegar uma fila para ver a Capela Sistina e no final do processo pular para uma outra experiência e depois para uma outra, né? As pessoas que viajam comigo, elas sabem que nós vamos fazer as coisas dentro de um tempo mínimo para que aquilo que ela está vendo possa ser internalizado nela, né? Então, tiramos fotos, né? Mas a gente tira uma foto, antes de tudo, para que fique na memória da pessoa que foi, né? E não simplesmente para ela depois montar um álbum pura e simplesmente, né? Postar uma foto... Que ela venha recheada de informação também, de sentimento. E que ela venha recheada, sobretudo, de uma reflexão que possa posicioná-la no mundo, né? Porque o que eu sou? Eu sou o que eu ouço, eu sou o que eu vejo, né? Eu sou o que eu já li, né? Eu sou um indivíduo que dialoga com as manifestações culturais que me rodeiam, né? Professor Mozart, quantas pessoas tem nos seus grupos? Então, hoje eu estou com aproximadamente 1000 pessoas nos meus grupos de WhatsApp, né? Que é uma maneira muito bacana de conversar com essas pessoas, né? Onde eu divulgo, normalmente eu divulgo os meus roteiros uma semana antes para essas pessoas, né? E depois eu divulgo no Instagram e no Facebook, né? Graças a Deus, muitos roteiros não têm dado tempo de chegar nem no Instagram, nem no Facebook, porque eles se esgotam com esse rapidamente com o próprio grupo. Exatamente. Então, assim, eu faço uso dessas tecnologias porque, com o corre-corre do dia a dia, né, com tudo que as pessoas fazem, isso aproxima, né? Então, eu sou um adepto das redes sociais porque, no meu entendimento, elas aproximam pessoas, elas não distanciam pessoas. Tem algum critério para fazer parte do grupo? Nenhum critério, todos são absolutamente bem-vindos. A imensa maioria deles vem por indicação de alguém, né, que já viajou e que compartilha isso com outra pessoa, e não tem critério algum. Inclusive, o único critério é acreditar, não é, que viajar é aprender a ler o mundo, que é uma frase que eu cultuo há muitos anos, né? Que foi uma frase me dada por um grande filósofo, né? Essa frase ela não está dessa maneira, eu interpreto, mas é uma frase que está num livro do René Descartes, o pai da filosofia moderna, né? E o que ela traduz para você? Ela traduz isso, que o mundo é que ensina, né? Que o mundo pode ser uma sala de aula divertidíssima, né? Que o conhecimento está em todos os lugares e que o conhecimento acadêmico, né, adquirido nas universidades e na escola tradicional, né,
ele não é suficiente para humanizar as pessoas, né? Ao contrário, às vezes o conhecimento acadêmico, ele até cria um distanciamento, né? Às vezes a pessoa é altamente titulada, né? E não dá conta de dar bom dia no porteiro, né? Então isso não faz sentido, você ter toda essa erudição, né? Se aquilo não te tornou uma pessoa melhor. Então o mundo, ao contrário, né? As pessoas que se abrem para aprender no mundo, elas nunca permanecem do mesmo jeito, né? Elas estão sempre melhorando. Então, a viagem é uma forma de nos mostrar como as pessoas vivem, que não é do mesmo modo que eu vivo, né? Elas comem de um outro jeito, elas se divertem de um outro jeito. Então, a viagem é um processo de criação de alteridade, né? De ver o outro e de, consequentemente, me ver também, porque na perspectiva em que eu vejo como alguém come, sendo diferente de mim, eu também aprendo com aquilo e percebo como eu sou, né? E essa troca é o que nos melhora, né? Se a gente não trocar, nós não vamos melhorar nunca, né? Isolados, cada um no seu respectivo lugar, nós só vamos perder. Eu posso entender, então, que você, a partir da sala de aula, essa viagem vem que, mais ou menos, complementar, você, enquanto professor de história, de filosofia, tem ali uma maneira de ensinar e de aprender. Ah, não tenha dúvida. A viagem complementa isso? Não tenha dúvida. Eu sou muito grato, né, à profissão que eu tenho, né? Eu digo para todo mundo com o maior prazer do mundo, eu sou professor, né? Mas a sala de aula, ela não é suficiente para fazer com que a pessoa se insira de modo lúcido no mundo, né? Então, à medida em que eu aumentava o meu número de aulas, né, eu aumentava as minhas horas também nas viagens. Então, eu percebi que lá fora é o complemento fundamental do que a gente faz dentro de sala de aula, né? Às vezes você demora 2 semanas para explicar um conceito filosófico, histórico, sociológico, né? E às vezes você demora 1 hora, né? 40 minutos para explicá-lo lá fora, levando a pessoa em algum lugar, né? Então, o conhecimento que está espalhado no mundo, ele é de absorção instantânea. Desde que, lógico, a pessoa, repito, né, ela não queira acumular, eu conheço 20 países, ok, né? Mas desses 20 países, quantos deles, né, realmente moram em você, né? Ou você disputou uma corrida com um amigo que conhece 21, com outro amigo que conhece 22, né? Então, é o contrário dessa ideia, né, que a gente procura estar fazendo com as pessoas que nos acompanham. Tem um público-alvo? No início, tinha muito a ver com os meus alunos, né? Inevitavelmente, porque eu oferecia os roteiros e, majoritariamente, os alunos, eles consumiam isso muito rápido, né? Com o passar do tempo, o aluno trouxe a mãe, trouxe o pai, né? O amigo, e aí a coisa foi ampliando, né? Eu tenho pessoas, amigos que viajam com 10 anos, no mesmo projeto, numa mesma viagem, eu tenho pessoas com 70 anos, né? Então, há pouco tempo eu saltei de paraquedas, levei um grupo para saltar de paraquedas, e eu tinha jovens de 13 e uma senhora com 72, né? Então, é muito eclético, o público é muito variado, né? A pessoa precisa gostar de ir nas coisas, né? Ter uma curiosidade a mais. Se ela tiver movimento, ela é um potencial cliente meu, um potencial amigo meu para passear comigo.
E quem que vai mais, mulher ou homem? Mulher. Mulher? Mulher. E por quê, hein? Então, você sabe que essa é uma pergunta que eu me faço muito, né? Eu acho que o público feminino, e aqui eu não quero estereotipar de maneira alguma, né? Mas eu acho que o público feminino, ele é mais permeável a essas reconsiderações sobre o que elas já sabem, né? O público masculino, ele tende a ser mais cristalizado nos seus conceitos, né? A cultura do homem, né? Infelizmente, fez com que nós homens, né? Tivéssemos um certo gosto por não rever conceitos, experiências, né? As mulheres, eu acho que elas estão mais permeáveis a isso, né? Elas consideram com mais sabor vivências diferentes e vivenciar de novo aquilo que já vivenciaram de modo diferente, né? Eu penso um pouco nessa perspectiva. Que os lugares logo são preenchidos. Então, é sinal que as mesmas pessoas fazem as viagens diferentes, essas vivências diferentes. Exatamente. Eu tenho muitos amigos que viajam comigo desde o começo da minha trajetória. Inclusive, são pessoas que, quando eu penso no roteiro, mais ou menos eu já tenho um público que eu digo para mim, essas pessoas estarão na lista, né? Eu não me prendo muito a pensar nelas quando eu monto os roteiros, né? Eu até confesso a você que os roteiros, eles são muito autorais, sabe? Pois Eles você vai me contar depois isso aí, como é que monta o roteiro. Então, eu quando penso no roteiro, né, eu mais ou menos já vislumbro algumas pessoas que irão, né? Por quê? Porque eu acho que elas primeiro, confiam no trabalho, né? Viajam uma vez, percebem que o trabalho é muito sério, né? Não descumpro absolutamente nada daquilo que me propus a fazer, né? Que é uma coisa muito importante nessa área. Infelizmente, a gente tem, né, muita gente que se aventura a trabalhar com público nesse tipo de negócio e nem sempre cumprem aquilo que prometem, né? Claro que imprevistos acontecem. Você às vezes imagina que vai entrar para um museu 10 horas da manhã e às vezes você entra 10h40, né? Há o imponderável que todo mundo está sujeito, né? Mas uma característica muito forte do meu trabalho, né, é não descumprir nada daquilo que eu me propus a fazer, né? Então, eu penso que isso, associado a essa curiosidade que as pessoas têm, associado ao fato de eu atrair pessoas muito especiais, e eu digo isso com a maior convicção do mundo, né? Eu atraio pessoas com uma proposta de vida e um jeito de ser muito ético, muito correto, né? Isso formam grupos muito bons, né? E elas querem repetir, né? Muitas vezes elas vão até mesmo para mostrar para alguém, né? Então, Semana Santa em Ouro Preto, exemplificando, que é um roteiro que eu já faço há 18 anos, 20 anos, né? A pessoa vai e no ano da frente ela leva um amigo, ela leva, às vezes no ano da frente ela está num relacionamento novo, então ela leva aquela pessoa para poder compartilhar com ela, enfim, tem muito a ver com essa questão. Então, se elas estão voltando, é sinal de que... Esse é o seu feedback positivo? Esse é um deles, né? Que eu estou muito atento, mas isso, sem dúvida nenhuma, me
primeiro, me orgulha muito, né? Me enche de orgulho, e segundo, aumenta a minha responsabilidade, né? Mas é sinal de que as pessoas estão, de algum modo, dizendo, olha, o seu trabalho, né, é um trabalho que rende frutos, né? E é isso que a gente quer, né? A entrevista com o professor Mozart Lacerda Filho está tão interessante que nós vamos fazer um intervalo rápido. Vamos voltar daqui a pouquinho, tá? Voltando e continuando com a entrevista sobre cultura, arte, viagens culturais com o professor Mozart Lacerda. É trabalhoso organizar um roteiro porque tem toda uma logística. Você tem um pessoal terceirizado, depende de uma rede, né, de pessoas. Isso. Esse é um ponto muito importante de toda a conversa, né? É saber com quem você estabelece parceria, né? E isso, Evacir, é uma coisa assim que é o tempo que traz, sabe? Então, é claro que eu já errei, né? Claro que eu já confiei em parceiros que, obviamente, depois não estavam à altura daquilo que eu desejo para quem está viajando comigo, né? Mas isso é o tempo. O tempo é que vai te dando essa experiência, né? Essa expertise. Montar um roteiro não é fácil. Estabelecer essas parcerias não é fácil. Eu não sei se as pessoas sabem, né, e seria até bom a gente aproveitar seu público e informar, o guia que acompanha um grupo, né, ele é juridicamente responsável por aquelas pessoas. Juridicamente? Então, juridicamente. No caso, o guia é você. Exatamente. Então, assim, essa é uma informação importante porque às vezes você chega num determinado lugar e vai contratar um guia, né? Eu digo para as pessoas, esse não é o momento de você economizar, não é o momento de você ficar pensando só no aspecto econômico, porque muito provavelmente você vai contratar uma pessoa despreparada, né? Às vezes ela é muito preparada na questão da informação, mas ela não é preparada para conversar com um filho, né? Ela não é preparada, às vezes, para responder se algum problema acontecer, né? Porque pode acontecer com todo mundo, né? Então, essa é uma outra coisa que cabe ao guia ter muito cuidado. As pessoas que estão andando com ele estão sob responsabilidade dele, né? Dele, das empresas que estão no entorno, mas dele, né? Então, vamos montar um roteiro para conhecer a Avenida Paulista, que São Paulo é uma paixão antiga minha, né? E eu viajo muito para São Paulo, né? Então, que horas nós vamos, né? Que dia da semana que nós vamos, que público vai estar lá, que público não vai estar, porque aquele grupo que se desloca comigo por um quarteirão, naquele mero quarteirão, a responsabilidade daquele grupo é minha, né? Então, montar o roteiro requer assim, uma expertise que você não pode, né? Não estou aqui me gabando, não é isso, mas você não pode delegar isso para qualquer pessoa fazer, não é? E sempre com a perspectiva de que, ao final de tudo isso, as pessoas estejam melhores do que elas estavam há 10 minutos atrás, né? Então, é uma situação que demanda trabalho. Inclusive, uma característica do que eu faço, né? Eu e a Rovena fazemos, a imensa maioria dos lugares eu fui antes, né? Nós fomos antes, anonimamente, essa é uma outra característica importante. Para avaliar? Para avaliar, para selecionar, para poder ver primeiro, né? Para depois dizer, não, isso aqui está adequado a uma senhora de 70 anos, isso aqui está adequado a uma criança de 10, né? Então, um dos segredos, eu acredito, né? Dos critérios que tornam uma viagem favorável é você ter a certeza de que quem está te levando já foi,
né? Sabe onde está pisando? Sabe onde está pisando, exatamente. Quantas viagens foram feitas em 2018? Meu Deus, de cor eu não sei, mas foram mais de 20. Mais de 20? Mais de 20, né? Com diferentes critérios e lugares e, né? Viajei muito para levar as pessoas para compartilhar comigo da boa música. Fomos muito em 2018 para shows. Para shows, né? Compartilhar a música brasileira e show, de qualidade. Você lembra de algum? Né? Fomos ver o Milton Nascimento aqui em Uberlândia, que foi um show incrível, incrível, né? Oswaldo Montenegro em Ribeirão Preto, Nando Reis, né? Ele num show solo belíssimo, né? Com poesia, né? Foi fantástico, muito legal, sabe? E para 2019, como é que está a programação? Tem programação internacional também? Tem, em 2019 eu estou indo, no Carnaval eu vou a Montevidéu, em julho eu vou a Paris, levar um grupo para explorar a filosofia, a história, a literatura, a arte francesa, né? Quantos dias em Paris? Em Paris serão 12 dias completos, 12 dias, né? Vamos para o Cirque du Soleil, né? Que também um outro destino assim muito rico, né? Trabalha-se, né, nos meus grupos uma série de conceitos a partir da experiência de ver o Cirque du Soleil. Vou a São Paulo, com certeza, vai ter uma exposição, vai ser a maior exposição no Brasil da Tarsila do Amaral, né? O MASP, agora em 2019, ele vai homenagear mulheres brasileiras, né? Então, durante o ano todo? Durante o ano todo. E o carro-chefe é a Tarsila do Amaral, inclusive com a possibilidade, né, não sabemos isso ainda, mas existe a possibilidade do Abapuru vir, né? Ele é de um colecionador particular, está em exposição no Malba, em Buenos Aires, né? Mas há estudos e há possibilidade de ele ser cedido para essa exposição, que é agora em abril, maio, né? Então esse devo ir pelo menos umas 3 vezes, né? Acompanhando as pessoas, porque primeiro que é uma artista que eu gosto muito, né? Então você vai com o mesmo encanto. Você falou, há 18 anos que eu frequento Ouro Preto nas viagens. Você vai 3 vezes. Você vai como se fosse a primeira vez? Eu vou como se eu estivesse indo a primeira vez. Eu me emociono como se eu estivesse indo ver a primeira vez. E eu acho que consigo, porque senão não estaria indo há 18 anos em Ouro Preto, né? E transmito, né? Transfiro isso para as pessoas como se eu estivesse indo pela primeira vez, sabe? É uma coisa incrível e só quem vê isso... Eu me emociono de contar para você aqui. Eu fico emocionado porque, para você ter uma ideia, né? Determinadas coisas que eu vou ver, eu não posso nem chegar nelas assim de uma vez. Então, quando eu fui ver o Abapuru a primeira vez, vou te dar um exemplo, né? Que era uma coisa que eu queria muito fazer. Eu fui cômodo por cômodo, eu fui subindo devagar, porque eu sabia que naquele lugar eu ia ver, mas eu não posso chegar de uma vez, senão eu não consigo nem mesmo me organizar. Então eu vou devagarzinho, eu vou lentamente, vou me preparando, né? Porque nós vamos ver manifestações culturais universais, né? O que esses artistas todos nos deixaram na música, na pintura, no teatro, né? Nas outras manifestações, são coisas que falam do homem, explicam quem somos, né? E fazem isso de um modo que todas as gerações vão ter que vir, né? Por isso são obras de arte, né? Então eu quando vou, né, eu tenho que ir com muita cautela, porque senão eu até me desarranjo psicologicamente, emocionalmente. Então eu tenho que... E quando eu levo, eu faço a mesma coisa, né? Eu falo, olha, o que você vai ver aqui agora mudou, né?
os rumos da humanidade, né? E isso Eu sou uma viajante, especial. né, do seu grupo, acompanho o professor Mozart em viagem, estou aqui acompanhando 2019. Coisa que, aliás, muito me honra, né? Quero deixar claro. E você tem as redes sociais, que também alguém quiser fazer parte, como é que faz? É pelo Isso. Face? Olha, no Instagram, né? É Viagens do Professor Mozart. Ele joga no Instagram, vai vir lá, minha marca, meu rostinho, né? Minha barbinha branca, vai estar lá e ele passa a me seguir. No Facebook é Viagens Culturais do Professor Mozart. Então ele pode curtir, a partir do momento que ele curte, ele já recebe automaticamente toda a programação, né? Se a pessoa quiser fazer parte dos meus grupos no WhatsApp, né, também é muito fácil. É 999927860. Está aí na tela. Ela simplesmente diz: professor, me adicione. E imediatamente ela passa a fazer parte dos grupos, recebe tudo em primeira mão. Não é? Antes das viagens, você costuma também fazer um briefing ali, né? Isso, essa é uma outra coisa muito legal, né? Inclusive, agora para esse grupo que está indo para Paris, estamos nos reunindo já, estamos nos organizando, né? O grupo que vai a Montevidéu também. Porque qual é a justificativa filosófica disso, né? Por que nos reunimos antes? Primeiro, a gente faz vínculo com as pessoas, né? Usando lá o termo que você usou no início da conversa, né? As pessoas ficam vinculadas umas às outras. Isso é fundamental, né? Segundo, a gente prepara para que ela possa, ao estar lá, ter uma ideia prévia do que ela vai ver, não é? Isso não quer dizer que você direciona olhares, mas isso quer dizer que você orienta o olhar, né? Para que aquela experiência seja vivida da maneira mais completa possível. Então tem esses encontros, né? Tem os encontros depois que são deliciosíssimos, porque como eu tiro muitas fotos das pessoas e as pessoas também tiram fotos, depois a gente reúne todo esse material, compartilha e aí a gente vai para algum lugar, vai divertir, né? Vai tomar um bom vinho porque nós todos merecemos, né? E as amizades vão se fortalecendo e a gente vai trocando esse material para todo mundo. É muito divertido. Essa experimentação também? É isso. Você troca, né? Eu acho que a prova maior de que uma pessoa gosta da outra é quando ela compartilha, né? O ato de compartilhar, ele é o avesso do egoísmo, né? Se você indica para alguém a marca de um doce que você gostou, eis você exercitando a atitude mais nobre do ser humano, né? Você está dando ao outro, compartilhando com o outro, você não está guardando aquilo para você. Aquilo né? que foi bom para mim. Aquilo foi bom para mim, então eu torço para que seja bom para as outras pessoas, né? Se vai ser ou não, aí vai depender das vicissitudes da vida de cada um, ok, né? Mas, em geral, você deseja que a outra pessoa também, ela desfrute daquilo, né? Então, quando a gente volta dos grupos, né, volta das viagens e se reúne, nossa, é uma festa só, é uma alegria só, as pessoas já são amigas, você já conversa num nível de intimidade muito bacana e você faz amizades para a vida toda. Se você cuidar, né, aquela pessoa que foi com você em algum lugar, ela se torna seu amigo. E aí você está rico, né? Não é isso? Nós vamos... Eu pensei umas frases aqui das suas redes sociais para a gente terminar falando sobre elas, né? Que até você já fez uma passagem por ela. Turismo de experiência, foco nas pessoas. Isso, é isso mesmo. Então, não estamos preocupados... O lugar visitado, ele não é um fim em si mesmo. Ele não está lá isolado, encapsulado e eu simplesmente vou passar por ele ali, né? Não, eu vou naquele lugar, mas o que eu quero lá é proporcionar às pessoas condições para que elas se sintam sempre cada vez melhores. Então o foco está nas pessoas e não
no lugar em si. Porque senão você viaja pelo Google Earth, né? Você pega um aplicativo, vai lá, ele está em 3D, hoje a pessoa vê direitinho como é que é, não precisa sair de casa. Né? Fica atrás da tela. Ué, se a questão é só ver o lugar, então aí tem 1000 recursos, né? Por que uma visita guiada a um museu, uma visita guiada online, nunca vai substituir e nem o propósito dela é substituir, pelo contrário, ela quer chamar cada vez mais pessoas para lá. Né? Mas por que não é a mesma coisa? Ora, não é a mesma coisa porque quando você vai até lá, você já fez tantas amizades ao longo do caminho, você já trocou tantas experiências, você já aprendeu tanto, não é? Que quando chega lá tudo se torna mais rico. Professor, agora tem aqui a frase: não corra, não acumule, não siga listas. Exatamente. O que diz tudo isso? É muito comum, né? Existem muitos viajantes, então eu vou para o Rio de Janeiro, né? Tá, então aí a pessoa normalmente faz assim, e aqui não vai nenhuma crítica não estou criticando, eu estou apenas argumentando para expor o que eu penso, né? Os destinos imperdíveis do Rio de Janeiro, né? Então aí ela lista aqueles destinos, obviamente que são lugares bonitos, creio eu, né? Vale a pena conhecê-los, né? Então ela faz aquela lista e ao invés de montar a viagem focada nela, naquilo que ela vai depreender desse encontro com esses lugares, ela focou na lista, né? Então, vá em qualquer lugar no mundo, né? Não se preocupe com lista. Você não está no supermercado ticando as coisas que você pega na gôndola, né? A relação tem que ser outra. Não corra, não corra porque você não vai ver. Ver e velocidade são duas coisas que não combinam, né? O olhar, ele é lento. Ver precisa que a pessoa tenha paciência para ver, né? Porque se ela correr, inevitavelmente ela vai estar muito mais preocupada retornando à lista, né? Você não está com um carrinho de supermercado jogando as coisas lá dentro e andando, né? Você está diante de uma maravilha da natureza. O que é uma maravilha da natureza? Aquilo que despertou o seu desejo de ver. Tudo, né? Então não pode correr, não é isso? A gente tem que aprender a viajar? Olha, viajando a gente aprende a viajar? Então, né, e de novo repito, não estou fazendo crítica, mas eu não acredito num turismo massificado, eu não pratico esse turismo massificado, eu não vejo nele a melhor forma de se fazer uma viagem. Eu acho que há outras formas mais ricas. É isso. Temos aqui também a sua frase que é: um indivíduo sem leitura é uma massa de carne e ossos. Um indivíduo sem leitura, ele é um amontoado de carne e osso, né? E, enfim, ele sem leitura, ele não sabe pensar, ele não sabe dizer, ele não sabe escrever, não é? E leitura aqui... É de pegar um livro, abrir e ler? A leitura aqui é desde você ler a revista da sua preferência, o jornal da sua preferência, né, o panfleto que te caiu na mão, né, até você entrar numa livraria, comprar o livro, ir para casa e tudo mais. Ler, né? Porque você precisa ter ideias. Né? O ser humano não vive só de caminhar pelo mundo, né? A gente precisa ter ideias, né? A gente precisa saber interpretar ideias, a gente precisa aprender a entender o que é que as coisas são. E sem leitura isso é impossível, né? Uma pessoa que não lê é uma pessoa que se priva de uma série de enriquecimentos
de maneira que ela vai ficando cada vez mais fechada nela mesma, né? Ela não deprecia, ela não aprecia nada, ela não depreende nada, né? Eu penso que uma vida assim é muito triste, meu Deus, né? Penso que uma vida assim. Por isso que leitura tem que ser alvo de políticas sérias, né? Não pode ser aventureiros tentando pensar a leitura, não pode ser, tem que ser alvo da escola. A escola tem que se preocupar em criar políticas lá dentro para fazer com que os alunos leiam, né? Gostem de ler, tomar muito cuidado na hora de escolher um livro para indicar para o aluno, né? Às vezes é um livro que o professor ama de paixão, tá bom, mas o aluno vai gostar de ler isso? Está na hora de ele ler esse livro, né? Pode ter um efeito contrário, né? Você pode indicar um livro que você ama muito e que o aluno vai passar 3 anos olhando para aquele livro e falando, nossa, que péssima experiência, né? Família precisa, né, gastar um tempo arquitetando mecanismos de propiciar leitura aos filhos, pais, mães, avós, não sei quem cuida dessa criança, mas alguém tem que pensar que ela precisa ler, né? E uma coisa muito legal, ler é extremamente barato. Muita gente fala assim, não leia porque é muito caro. Não, comprar um livro pode ser caro, mas nós temos uma biblioteca aqui em Uberaba, uma biblioteca pública, que é um primor de biblioteca, né? Que é só ela se dirigir até lá, fazer um cadastro, que imagino que seja coisa muito simples, e levar um livro para casa, né? Então, ler é algo muito, muito, muito barato. Então, eu discordo da pessoa que justifica que não lê porque é caro. Não, o livro no Brasil é muito caro, né? É um artefato caro. Você não precisa comprar, né? Não necessariamente você precisa ter uma relação de posse com o livro, né? As pessoas, muitas não gostam de ler, né? Ler também é um hábito? Se Ler aprende? é hábito, se aprende, tem que insistir nele, né? Hoje eu li 2 páginas, cansei muito, amanhã eu leio 3, de repente... Fala, não entendi nada. Você não entende nada, volta, lê de novo, né? Tem que ter esforço, né? Professor, nós temos aqui também vários museus aqui, nós temos museus muito bonitos, nós temos o MADA, que é dirigido pelo Paulo Miranda, nós temos ali o MAS, que é o Museu de Arte Sacra, a Igreja de Santa Rita, né, que é com Hélio Siqueira, nós temos o Memorial Chico Xavier, que é pelo Carlos, dirigido pelo Carlos. As pessoas, os uberabenses, vão a museus aqui? Então, eu creio que se vão, poderíamos ir muito mais, né? Eu penso que no Brasil, de um modo geral, Uberaba não está fora disso, né? Nossas taxas de visitação a museus, quando você compara, né? Porque um número por ele só não diz nada, você precisa comparar esse número, né? Então, se você diz, não, eu vou ao museu toda semana, tá bom, mas então compare isso que você faz com outros que fazem a mesma coisa e aí dá para a gente ter uma ideia, né? O brasileiro não é, infelizmente, de ir a museus, né? E pagamos um preço muito alto por isso. Então, nós precisamos incentivar mais as pessoas a irem aos museus. Os museus, por seu turno, precisam ser mais atrativos, eles precisam ter um educativo mais eficiente, né? Abrir, né? Aqui em Uberaba eu já me deparei com algumas situações em que museus se fechavam no fim de semana, né? E aí você cria uma dificuldade para as pessoas irem aos museus, né? Eu acho que passa por todo mundo que está envolvido com isso, tornar a visita mais agradável, né? Aí tem o professor, aí tem o educador que está no museu, aí tem a conservação do museu, né? A acessibilidade do museu, né? O conhecimento de que aquele museu existe, né? As pessoas precisam saber que aquele museu existe, está ali, né? E programas de incentivo, né? Nós estamos aqui num programa que se preocupa com essa questão, né? Outros seriam muito bem-vindos, né? Enfim, são ações que precisam ser tomadas, né? Se o sujeito sai de casa, vai a um museu, chega lá e
encontra um educador despreparado, né, ele vai pensar 2 vezes antes de ir, né, porque daí a pouco ele vai num outro lugar, né, que não tem assim, digamos, um viés tão educativo e encontra alguém lá mais entusiasmado para entretê-lo, então obviamente que uma hora que ele for sair de casa ele vai pensar 2 vezes, né? Então a gente precisa ter uma série de ações para tornar as coisas mais favoráveis, né? Também não culpar só o indivíduo que não vai, né? Às vezes ele não vai e a culpa não é necessariamente dele, né? Professor, estamos encerrando o programa. Muito obrigada por estar aqui com a gente no programa Movimento, na TV Câmara, aqui nesse salão nobre que você já chegou apreciando, né, todas essas pinturas parietais que nós temos aqui na Câmara Municipal da Praça Rui Barbosa, que as pessoas podem também vir visitar. Claro, e eu quero agradecer muito, Vacilo, o seu convite, né, a oportunidade que você me deu de falar sobre, né, o que me move, né, quais são os pressupostos, né, que embasam, né, o meu trabalho, porque muitas vezes a pessoa que viaja, ela, claro, né, também não é o objetivo que ela fique se preocupando com os princípios filosóficos, né, do que eu faço. Então, quando a gente tem a oportunidade de dizer, né, que eles existem, né, eu fico muito feliz e te agradeço imensamente, né? E é isso, né? Chamando-me, voltarei. Tem muita novidade para 2019, claro, né? E para claro, frente também, né, claro, professor? Com certeza. Eu entrevistei o professor Mozart Lacerda Filho, repetindo para vocês, ele é psicólogo, historiador, especialista em História da Filosofia, mestre e doutor em História e empreendedor do turismo cultural. Muito obrigada por sua companhia. Lembrando que esse programa também vai para o canal YouTube e que você também pode acessar lá e acompanhar a entrevista de hoje. Até breve!